Olá, amados irmãos da PPAP da IBCO. Hoje estamos aqui para dar continuidade na nossa série de devocionais na Epístola de 1 Pedro. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Atente comigo à leitura. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Meus irmãos, é incrível como, infelizmente, existem muitas pessoas que são tidas como cristãs, mas não conseguem enxergar qual o propósito da vida cristã, que não consegue enxergar o porquê que eu sou cristão, o porquê que eu estou na igreja hoje, qual é o propósito, qual é o fim último de eu ser um cristão, qual é o propósito e a finalidade de Deus em ter me tirado das trevas e ter me trazido para a sua maravilhosa luz. O fato é que nós somos agraciados com muitos privilégios da parte do Senhor, mas nós esquecemos que existem também responsabilidades que nós assumimos quando nos tornamos cristãos, quando nos tornamos novas criaturas. É sobre essas responsabilidades que nós vamos falar hoje, nessa noite. Nesse texto que nós acabamos de ler, falaremos então de 3 fatos que nos tornam responsáveis diante de Deus. O primeiro fato que nos torna responsáveis diante de Deus, de acordo com esse texto que a gente está trabalhando aqui nessa noite, é o seguinte: é a nossa posição anterior. O versículo 10 usa a expressão antes, e essa expressão se refere à nossa condição, à nossa posição antes da conversão. E o texto deixa de forma clara para a gente que a posição que o homem ocupa antes da conversão é uma posição de trevas. O homem está em trevas. E essa palavra se refere tanto a um sentido ético quanto a um sentido espiritual. No sentido espiritual, que significa dizer que o homem ele está totalmente ignorante a respeito das coisas celestes, a respeito das coisas divinas. Ele não consegue enxergar a magnitude do esplendor da glória de Deus, porque ele está em total trevas. Mas também se refere a um sentido ético. O homem ele não consegue enxergar de forma clara, de acordo com os princípios da criação de Deus. Ele não consegue enxergar os seus valores, ele não consegue enxergar as suas responsabilidades de vida com os seus semelhantes. Mas o texto também diz para a gente que antes a nossa posição anterior era de trevas, mas também o texto diz que nós não éramos povo de Deus, totalmente diferente daquelas coisas que nós vemos ser falado em nossos dias, dizendo que todos são filhos de Deus. O texto diz para a gente justamente o contrário. Diz que nós não éramos povo de Deus. Essa é a nossa situação anterior. Essa é a nossa posição anterior. Nós éramos um povo miserável, um povo sem esperança. Por isso que esse primeiro fato torna a gente responsável diante de Deus ao lembrarmos qual era a nossa posição anterior. E a nossa posição anterior era uma posição precária, uma posição triste, uma posição miserável. E por que nós devemos então lembrar dessa nossa posição anterior, já que estamos em uma nova posição? É importante lembrarmos disso e não esquecermos de onde é que nós viemos, para que não deixemos o orgulho subir ao nosso coração, para que não deixemos o orgulho subir à nossa cabeça. Olhando hoje onde estamos, não podemos esquecer de onde viemos. É a Deus toda a honra e toda a glória, não a nós. Se hoje nós estamos aqui, não é por nossa própria força, mas é por pura graça do Senhor. O primeiro fato que nos torna responsáveis diante de Deus é a nossa posição anterior. O segundo fato que nos torna responsáveis diante de Deus é a nossa posição atual. O versículo 9, o verso A diz o seguinte: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus.
O texto está dizendo que nessa nova posição nós somos objetos da misericórdia de Deus. E esse termo empregado aqui no versículo 10, na parte B, mas agora, tem um objetivo significativo de enfatizar uma mudança radical na nossa condição de vida. Uma mudança radical que se deu em nossas vidas através da misericórdia de Deus que nos alcançou. O texto também diz que nessa nova posição que nós ocupamos hoje em Cristo, nós somos uma raça eleita. E essa palavra eleito tem um significado de ser chamado para fora. Ou seja, nós somos uma raça eleita, somos pessoas que foram chamados para fora, que foram chamados com um propósito específico, para cumprirem os desígnios da vontade do Deus que nos separou e do Deus que nos chamou. O texto também diz que nós somos um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Isso significa que hoje, através de Cristo Jesus, cada crente, sem distinção, ele tem o privilégio de se chegar diretamente até Deus. Através de Cristo, cada crente, de forma pessoal, tem condição hoje de viver uma vida íntima com Deus, que o chamou, que o salvou, que o elegeu e que tem conduzido a sua vida. O texto também diz que nós somos uma nação santa, ou seja, nós formamos uma comunidade escolhida, nós formamos uma comunidade separada. Nós não fomos separados do mundo para nós mesmos, nós não somos separados do mundo para vivermos de acordo com as nossas vontades, nós somos separados do mundo e para Deus, para cumprir a sua vontade e não a nossa. Nós não fomos simplesmente tirados do mundo para que agora a gente possa pensar como é que a gente pode viver melhor de acordo com aquilo que a gente quer. Mas nós somos uma nação santa, uma nação que foi separada para uso exclusivo de Deus. A nossa posição antiga nos separava de Deus, mas a nossa posição atual nos separa para Deus. O texto também diz que nós somos propriedade particular de Deus. E essa palavra aqui tem um sentido justamente de ser algo preservado ou adquirido para uso particular daquele que o separou. Nós somos separados por Deus, como uma nação santa, como uma nação eleita, separados do mundo para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Nós já destacamos hoje aqui dois fatos que nos tornam responsáveis diante de Deus. O primeiro dele foi a nossa posição anterior. E nós devemos lembrar da nossa posição anterior para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não se orgulhe, não se vanglorie da nossa vida hoje. O segundo fato que nos torna responsáveis diante de Deus é a nossa posição atual. Somos escolhidos por Deus, somos eleitos de Deus. E o terceiro fato que nos torna responsáveis diante do Senhor é a nossa missão eterna. Deus nos separou com um propósito específico. E atente comigo o que é que diz o versículo A, o verso B. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou em outras palavras, nós fomos separados para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse termo, a fim de, para que, revela que Deus nos chamou. Deus faz com que a gente lembre de onde é que nós éramos e onde é que nós estamos hoje, com um propósito específico, para que a gente possa anunciar a sua grandeza. Nós fomos chamados para isso, e para que nós possamos realizar essa nossa eterna missão de anunciarmos as grandezas do Senhor, nós precisamos primeiro realmente viver como um povo santo. Para que possamos cumprir a nossa missão aqui na terra, nós precisamos honrar esse compromisso de vivermos como um povo separado, como um povo santo. E segundo, nós precisamos realizar o nosso papel sacerdotal. Nós precisamos lembrar de viver uma vida de constante intimidade e crescimento em conhecimento ao lado do nosso Senhor. Hoje, então, nós vimos, meus queridos, que 3 fatos que nos tornam responsáveis diante de Deus.
O primeiro fato é a nossa posição anterior. O segundo fato foi a nossa posição atual. E o terceiro fato que nos torna responsáveis diante do Senhor foi a nossa eterna missão de proclamar a sua grandeza. Um fato que nós não podemos esquecer em nossas vidas é que o Senhor nos livrou da nossa cegueira, nos livrou da nossa ignorância espiritual e nos deu o privilégio de ocupar uma posição tão fantástica e tão maravilhosa. Mas em contrapartida, nós também não devemos esquecer que com esses grandes privilégios, nós também somos chamados e convocados a assumir uma grande responsabilidade. Nós temos um privilégio tão grande, mas ao mesmo tempo um dever e uma responsabilidade também grandes de proclamar as suas grandezas, de proclamar a sua imensa misericórdia e de proclamar a sua maravilhosa graça. E nós podemos fazer isso por meio da adoração sincera a Deus, do verdadeiro quebrantamento de coração, do arrependimento dos nossos pecados, da confissão dos nossos pecados. Podemos fazer isso por meio da evangelização, da pregação da palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus, para aqueles que ainda não se renderam aos pés de Cristo Jesus. Mesmo em meio a todas essas circunstâncias, nós temos esses privilégios guardados em nossos corações e confirmados por meio da palavra. Mas em meio a todas essas coisas que também estão acontecendo, nós não somos isentos da nossa responsabilidade de continuar anunciando as grandezas de Deus. Outra forma que nós também somos encorajados a anunciar a grandeza do Senhor em nossas vidas é por meio dos nossos testemunhos. Então eu gostaria de dizer para você, não deixe de anunciar as grandezas do Senhor. Continue adorando a Ele em espírito e em verdade. Continue buscando intimidade com Ele, crescimento no seu conhecimento sobre Ele, sobre a sua pessoa. Continue dando bom testemunho na sua evangelização. Não deixe de falar de Cristo Jesus, não deixe de falar do plano de salvação, não deixe de falar da viva esperança que hoje acalenta o nosso coração em meio a todas essas coisas que têm acontecido. Gostaria de encerrar dizendo que quando realmente nós compreendermos quem nós éramos, quando realmente nós compreendermos quem nós somos hoje e quando realmente entendermos a nossa missão aqui na terra, depois disso tudo, nada mais poderá nos calar. Avante, igreja, em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela penetra em nosso coração, nos sonda. O Senhor nos conhece, sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades. E nós agradecemos por nos lembrar hoje quem nós éramos. Perdidos, escravos do pecado. Não éramos nem povo, mas hoje o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados povo de Deus. Além disso, o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados de santos, separados, eleitos, uma raça eleita, um grupo de sacerdotes do Senhor que hoje peregrinam nessa terra para cumprir a tua vontade e o teu querer. Nos lembra da nossa missão, a missão que o Senhor deu para nós, de anunciar as tuas grandezas. E cada dia das nossas vidas aqui nessa terra seja para anunciar a grandeza do Senhor. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém.